telas. Esse é o modelo tradicional que vocês vão encontrar no mercado, tá? Já esticado no chassi, com o chassi com o acabamento reto na lateral, o chassi atrás. Algumas vêm com o grampo aqui nas laterais. É um acabamento que não fica tão bonito, né? Quando a gente vai colocar na parede, ele fica exposto, então precisa da moldura. Esse aqui dispensa o uso de moldura se você não quiser colocar depois. Então, ele é bem interessante, tá? Porque fica retinho. Você pode pintar aqui nas laterais para deixar bem acabado a tela quando você, né, produzir uma obra e ela ficar pronta. As telas nada mais são, o tecido das telas nada mais é do que um linho preparado, tá? Um linho cuja preparação leva gesso acrílico, salvo engano, tá? Mas é um papel, um linho, um tecido que já vem preparado, tá? Esticado no chassi. Isso é a composição de uma tela. E quando a gente está começando, eu recomendo muito vocês comprarem esse tecido, porque ele vende em metro, tá, gente? Ele vende solto, tá? Você encontra em metros. Eu, particularmente, eu compro em São Paulo, lá na República, na rua Marquês de Tu. Tem 1 milhão de lojas de material artístico que vendem, mas com certeza acredito que você encontre pela internet. A grande vantagem de usar o tecido solto em metro é muito mais barato do que você comprar na tela. No início, gente, vocês vão ver que eu vou falar e vou repetir algumas vezes que para a gente aprender e consolidar o nosso aprendizado, quantidade é o que fala mais alto. Então, tudo que eu ensinar aqui, vocês vão ver que quanto mais vocês repetirem, mais rápido vocês vão chegar no resultado. E na pintura é assim que funciona. Então, eu vou ter um material muito mais barato do que comprar direto no chassi, onde eu vou repetir várias vezes e me permitir errar muitas vezes, para que eu aprenda muito mais rápido. E sem contar a facilidade para guardar todos esses exercícios que eu vou estar fazendo, né? Isso aqui, o tecido, eu posso enrolar depois de pronto, depois de pintadinho, envernizado. Eu vou enrolar e eu guardo ele de forma muito mais prática e compacta, tá? Ou eu vou guardar numa gaveta esticadinho, mas ele vai ocupar muito menos espaço do que eu ter, imagine, dezenas e centenas de telas dessa, né? Você vai precisar de um depósito se for utilizar todas e vai acabar gastando muito mais dinheiro. Então, recomendo comprar um metrão, tá? Desse aqui. Ele vem, geralmente, a largura do tecido ela é 1,70 m, né? Então, se você comprar 1 metro, vai ser 1 metro por 1,70 m. Isso dá para você exercitar muito. Isso rende muitos exercícios, rende muita tela para estudo, tá bom? E também quero falar o jeito que eu preparo tanto a tela quanto o tecido. Para quem está começando do absoluto zero, ou seja, nunca pegou no pincel e na tinta, eu recomendo não utilizar a preparação, tá? Nós vamos trabalhar as tintas diluídas, então eu recomendo utilizar a tela sem preparação. E para aqueles que já têm alguma prática com a pintura, o que eu recomendo? A títulos de teste, porque fica muito gostoso de pintar. Eu recomendo você preparar a sua tela ou seu tecido com uma misturinha que eu coloco num pote e faço de gesso acrílico com cola cascorês, tá? Na proporção de 1 por 1. Eu pego um pote vazio, coloco metade do pote gesso acrílico, metade do pote cola cascorês. Agito bem esse pote, agito muito, misturo, 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 misturo. O mesmo pincel que eu uso para aplicar gesso acrílico puro, eu posso utilizar para aplicar essa misturinha, lembrando aquele pincel sem muita maciez, o mais barato que eu encontrar, o mais velhinho que eu tiver em casa, tá? Aplico 2 camadas de gesso acrílico misturado com cola cascorês, da mesma forma que eu fiz quando eu preparei o papel só com gesso acrílico. Aplico uma camada, espero secar bem, utilizo um ventilador ou um secador se eu quiser acelerar o processo, repito mais uma vez, espero ficar bem seco, testo com meus dedos e vejo se não está saindo, não está transferindo para minha mão. E quando o seu papel ou seu tecido estiverem totalmente secos, eles estão preparados para a pintura. Cavaletes. Cavaletes você encontra de diversos tamanhos,
diversas marcas e diversos materiais e durabilidades. O que eu recomendo, tá? Pauline, é essencial o uso do cavalete? Na minha opinião, sim. Por quê? Porque o cavalete vai te manter com a sua tela, o seu canvas, a sua mídia, a sua superfície levantada, tá? Muito diferente de quando eu trabalho com ela assim. Isso muda totalmente a minha perspectiva.